Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Ontem eu soltei um vídeo me insurgindo contra a fala, contra um outro vídeo do Dezão do Fluminense, que acho que ele encabeça lá, enverga o canal Sentimento Tricolor. Me insurgi lá contra os ataques que ele faz ao Vasco, menosprezando o Vasco, rebaixando o Vasco e blá blá blá. E depois que o Fluminense foi campeão da Libertadores, é uma série de ataques dizendo que o Fluminense é maior, que o Fluminense é melhor, blá blá blá, blá 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 e tal, tripudiando, como se o que ele estivesse falando é verdade. E não é esse o mérito do vídeo. Só estou dizendo que essa foi a minha insurgência, a minha insurreição em face desse cidadão Dezão, um fortinho com voz fina, Tem até um inscrito meu falou que dizia que ele tem a voz de galinha. Não vou entrar nesse mérito, que tem um inscrito meu que diz que ele tem voz de galinha. Não vou entrar nesse mérito. Não vou aqui profanar os atributos de ninguém. Mas diante disso, do Fluminense, desse vídeo, eu disse que o Vasco era um time que lá atrás brigou contra tudo e contra todos, realmente, A AMEA, que era uma associação dos clubes, e lá tinha o Botafogo, Fluminense, Flamengo, Bangu e América, E o Vasco, em dado momento, foi querido por essa associação. Chamaram o Vasco para participar e em dado momento o Vasco percebeu que tinha uma condição, que seria desconectar, negros, operários, analfabetos e tal. Não vou entrar nesse mérito aqui porque todo mundo já sabe disso. Aí o Vasco vem e solta a chamada resposta histórica datada de 7 de abril de 24. E aí o Vasco disse: não vou participar disso, porque não segrego ninguém. Nesse momento, quem ficou sabendo que tinha essa condição e quem ficou sabendo que o Vasco saiu por essa condição e não tentou mudar isso, não tentou combater isso, ficou e disputou essa liga com essa condição, só quem fica aqui é quem não tem jogadores negros, operários, analfabetos, pobres, etc., cometeu ato de racismo, cometeu ato de segregação. Então, lá no vídeo de ontem eu falei isso com relação ao Fluminense, porque o objeto era o tal do Dezão, dizendo que o Fluminense, inclusive, era um time racista, porque lá atrás, tinha praticado esse ato e não tinha sentido falar de Flamengo e Botafogo, porque o vídeo era para ele, tricolor, E aí, vários vieram aqui no meu canal, tricolores, Inclusive eu falo lá que o Bittencourt, que esse Dezão não representam o Vasco, nem o Eurico, nem o Roberto Dinamite representavam o Vasco e tal. O Vasco é um ente separado. O Vasco está lá, vai perdurar ad eternum, como o Fluminense também. E se tem gente falando em nome dele, ou o Fluminense sendo citado em nome dele, com problemas, para saber se é verdade, se é justo aquele comportamento de quem está à frente do Fluminense, do Vasco aqui, eu disse que não representavam as entidades. E no caso era o Bittencourt, não representava quando tentava esculachar o Vasco, e o Dezão não representava quando tentava esculachar o Vasco também. Eles não eram Fluminense. Ainda disse que respeitava o Fluminense, e respeito o Fluminense. Só que eu disse que lá atrás, a AMEA, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bangu e América, tiraram o Vasco, ou, em outras palavras, pode ficar aqui, mas tem que fazer isso, e ela segregar. Uma prática de racismo que o Vasco não praticou. Então, lá atrás, esses caras
praticaram um ato de racismo. E o Vasco, lá atrás, não foi racista e não aceitou segregar os seus, né? Aí vem a questão dos tricolores invadirem o meu canal. Olha, você está cometendo um equívoco terrível e tal. É o que se chama de anacronismo histórico, blá, 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 né? Não vão querer manipular as palavras para cima de mim, né? Trabalho com isso há 30 anos. Eu sei quando manipulam, né? E sei desvincular a manipulação. Então, manipular um advogado é difícil. Aí eles falam assim, olha, utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo é anacronismo histórico. Você está querendo dizer, você está querendo pegar valores de agora, que não tem mais racismo, e levar lá para trás, porque lá todos eram racistas. Ao contrário, Vasco não foi racista lá atrás, né? Os fatos que eu falei, que esses caras foram racistas, segregadores, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América e Bangu, diante de lá atrás, e que o Vasco não fez. Então lá atrás o Vasco não cometeu racismo. E o tal do anacronismo histórico vem tentar salvá-los dessa história. Pô, peraí, hoje não. Hoje o Fluminense não é racista, nunca foi, não é segregador, né? Ou seja, esse ofício foi datado de 7 de abril de 1924, quando o Vasco falou assim, não vou participar disso. Aí no dia 8 de abril de 1924 deixaram de ser segregadores, né? Então isso é uma babaquice, é uma escrotidão, tentar usar o anacronismo histórico para dizer que não houve racismo. Inclusive a resposta histórica, ela existe pelo racismo, pela segregação, né? Não vem aqui defenestrar esse documento. Ao contrário, em hipótese alguma, né? Esse documento é rígido, faz parte da nossa história do Vasco, que lá atrás separou os racistas, os preconceitos da sua pessoa, Vasco da Gama, né? Do seu doente Vasco da Gama. Então esse papo de anacronismo não cola. Então esse vídeo aqui é para explicar aos tricolores que invadiram aqui o meu canal, para dizer que eu cometi anacronismo histórico, que blá blá blá, que eu estou chamando o Fluminense hoje de racista, sendo que lá atrás todo mundo era, blá blá blá. Eu não cometo aí até dei um exemplo nos escritos, eu não cometo a gafe, né, de chegar e falar que a obra do Monteiro Lobato, por exemplo, é racista, mas tem muito lá, quando ele escrevia, ligado a racismo, né? Um pouco racista a obra dele, em alguns livros, né? Algumas passagens. Não faço isso. Mas com relação ao Vasco, o Vasco se afastou disso. Então não me venha aqui dizer, né, tentando manipular com o anacronismo histórico, tentando afastar a resposta histórica, tentando tirar a validade dela, né, pela segregação que o Vasco não deixou acontecer, e ao contrário, poderia até dizer assim, o Vasco segregou-se dos racistas, né? O Vasco se afastou deles. Então, é isso aqui que eu quis falar ontem, que eu falei ontem, e esses caras aí tentaram mudar o entendimento, a hermenêutica. Não, eu falei e está aqui a prova do que foi falado, né? E lá atrás é inconcebível, inarredável, inafastável que Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bangu e América, participantes da AMEA, né, associação lá, que disseram para o Vasco, vem, mas tira aí seus negros, pretos, operários, analfabetos, tal, né? É isso que eu estou dizendo aqui e vou continuar dizendo. E não adianta chegar aqui dizer e tal, que vai processar, não sei o que, tal. Faça o que você quiser. Agora, isso que o Vasco fez e o que o Vasco afastou é inarredável. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar que você quer receber meus avisos quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus, sem racismo e preconceito, né? Preconceitos em geral. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.